pra você, aqui quem fala é a Lila. E hoje a gente vai falar sobre intercalar várias leituras ao mesmo tempo. Gente, quem é que nunca passou perrengue? Que tá lendo um livro e o livro não tá fluindo, não tá acontecendo, sei lá, e ele é grande, e ele não vai, e você tá com ranço. E aí você passa um bom tempo lendo aquele livro, começa a ficar incomodado, porque você quer ler outras coisas, mas aquele livro tá ali. Enfim, existe uma maneira bem fácil até, digamos assim, de você passar por isso de uma maneira não tão traumaticamente, que é intercalando várias leituras. O vídeo de hoje é para te ensinar um caminho que seja mais fácil, digamos assim, para que você consiga desenvolver essa habilidade de ler vários livros ao mesmo tempo. Eu confesso que eu já fui muito resistente a pegar mais de um livro para ler, mas com o passar do tempo eu fui vendo os benefícios e fui tentando aos poucos, assim, dando passinhos de formiguinha, mas fui tentando desenvolver isso e hoje em dia eu consigo ler vários livros ao mesmo tempo. Às vezes no meu Scooby tem lá entre 3 e 5 livros como lendo. Então, pra mim é super normal hoje em dia. Mas basicamente é o seguinte, tem gente que ainda tem um pouco de resistência, né? Como eu falei, eu já fui resistente assim, que a gente acha assim, poxa, mas eu não sou uma pessoa de boa memória, eu vou pegar um livro, aí depois eu pego outro, e aí eu vou confundir as histórias e tudo mais, enfim. Não vai ser legal pra mim, ai, não gosto disso, sabe? Se você se sente confortável lendo um livro por vez, tudo bem, sabe? Você tem que ficar feliz, você tem que ler e ser feliz nas suas leituras. Mas se por acaso você tem alguns incômodos, dos quais eu vou comentar aqui no vídeo, e você se identificar, talvez seja uma boa ideia você tentar. Por que não, né? Novas habilidades são sempre muito positivas na vida da gente. A primeira coisa que eu tenho para dizer para você é que isso é uma habilidade que você vai desenvolver. É um processo. Então, não vai dar certo da primeira vez. Você vai ter que fazer aí uma organização, você vai ter que ser muito esforçado, ser muito disciplinado para fazer isso realmente dar certo na sua vida. E para começar, eu tenho duas ideias básicas, assim, duas ideias que talvez sejam muito úteis para você começar e isso não ser uma coisa tão traumática. A primeira delas é você intercalar um livro que você está lendo no momento, um livro normal, qualquer livro que você estiver lendo, com um livro de contos. Por que um livro de contos? Porque livros de contos, eles são bem variados, assim, para começo, né? Muitos livros de contos têm uma variação de contos muito grande. Eu, por exemplo, gosto muito de antologias. Então, assim, antologias de vários autores. Às vezes tem uma mesma temática, mas tem contos antológicos. Então, assim, sei lá, tem antologias de sereias, tem antologias de vampiros, tem um monte. Se você procurar livros de contos aí, eu tenho certeza que você vai achar vários tipos. Mas de preferência livros antológicos, livros em que os contos eles não se conectem entre si. E aí você pega esse livro de contos e como ele tem pequenos textos, pequenos contos ao longo do livro, você faz o quê? Você lê o seu livro e aí você tira um momento, um dia da semana ou 2, ou até mesmo um horário do seu dia e você tira esse tempo para ler um conto. Aí você vai lá, lê um conto e depois você volta pro seu livro. Aí depois você vai lá, lê outro conto e volta pro seu livro. E dessa maneira você já vai estar intercalando 2 livros. Então você já está dizendo pro seu cérebro que você está lendo uma coisa e de repente você lê outra coisa e de repente você lê a primeira coisa de novo. Então não vai dar bug na cabeça, eu tenho certeza que vai ser super tranquilo. O livro de contos acho que é a maneira menos traumática de passar por isso. A segunda maneira que eu tenho para indicar para vocês é vocês pegarem 2 livros de gêneros totalmente diferentes, de autores muito diferentes e que tenham pegadas muito diferentes. Assim, exemplo, um livro de terror e um romance água com açúcar, sabe? Tipo assim, 2 coisas que não tem nenhuma conexão uma com a outra. Não vai pegar, por exemplo, assim, uma fantasia com uma coisa de realismo mágico, sabe? Que aí fica muito próximo e pra você confundir as histórias é mais fácil. Então, se você tem 2 coisas muito divergentes na sua cabeça, vai ficar mais fácil. E também tenta achar gêneros que são meio que, não vou dizer opostos, mas assim, alguma coisa mais densa e alguma coisa mais leve. Por quê? Porque vai ser mais fácil para você fazer esse escambo.
Mas quando você pegar esses 2 livros diferenciados aí, tenta pegar 2 livros que tenham mais ou menos a mesma quantidade de páginas e faz um cronogramazinho. Monta lá no papel, no Excel, enfim, em algum lugar, monta um cronograma do como é que você vai fazer isso. Porque no começo é muito difícil. Você vai pegar um livro, aí depois você não sabe quando é que você deve pegar o outro, e aí às vezes passa muito tempo entre um e outro, e aí começa a dar problema. Então faz um cronograma para que esses 2 livros sejam lidos sempre em paralelo e para que eles terminem praticamente juntos. Por quê? Se você tem esses 2 livros e eles terminam juntos, você tem 2 histórias somente para botar na sua cabeça. Se você tem 2 livros muito diferentes e um tem lá 500 páginas e o outro tem 200, o de 200 obviamente vai acabar muito mais rápido. E aí você vai ficar lá com a história A e a história B. Aí vai acabar a história A. Aí você vai pegar a história C para intercalar com a B. Aí a B vai acabar. Aí você vai pegar a D com a C. E aquilo vai dar uma bagunça na sua cabeça. Vai te dar até enxaqueca, tá? Porque vai ficar muito misturado. Então pega o livro A e o livro B, que tenham gêneros muito divergentes, que tenham pegadas, assim, um ritmo muito diferente e que tenham mais ou menos a mesma quantidade de páginas e de vídeo. Aí você vai ver o que é melhor para você. Se você vai ler, sei lá, um capítulo de cada um por dia, ou se vai ter dias na semana em que você vai ler um e dias na semana em que você vai ler outro. Enfim, faz um cronogramazinho para que fique bem dividido, para que você acabe os 2 mais ou menos no mesmo momento. Conforme você for se desenvolvendo, se sentindo confortável, você pode ir pegando um 3º livro, um 4º, um 5º, enfim, você vai se sentindo e vai se notando o que é bom, como é que funciona, como é que não funciona. Agora eu vou falar um pouquinho de mim, da minha experiência, para tentar ilustrar para vocês aqui as coisas, algumas questões. Primeiro, eu comecei a perceber, quando eu comecei a ler vários livros ao mesmo tempo, eu comecei a perceber que algumas coisas funcionam muito bem para mim. Houve uma época da minha vida em que eu pegava ônibus, eu ficava em torno de 40, 45 minutos num terminal rodoviário esperando um ônibus. Eu levava o meu Kindle para ler alguma coisa nesse período. Só que eu ficava sempre prestando atenção para ver se meu ônibus não estava vindo, então eu não podia ficar totalmente imersa naquela leitura. Eu precisava ficar ali prestando atenção, né, na chegada do meu ônibus para não perder o ônibus que eu precisava, tinha que ir trabalhar, né, enfim. Então eu sempre levava livros no Kindle que fossem mais levinhos. Geralmente um romance esses romances de época, Tiquilite, esses livros mais levinhos, assim, livros divertidos, esses infantos juvenis, livros que não te requerem tanta atenção ou tanta, sabe, imersão. Livros mais tranquilos, assim. Então eu costumava levar assim, livros assim no Kindle. À noite, quando eu chegava do trabalho, eu tinha sempre um livro físico que eu tinha em casa para ler e alguma coisa mais densa. Então, assim, alguma coisa do King, algum autor, assim, Dan Brown. Esses autores, assim, que escrevem livros mais densos, assim, que têm histórias mais carregadas, que têm mais camadas, enfim. Então, eu fazia isso. Eu lia um de manhã e um à noite. Sempre 2 pegadas, assim, um mais denso e um mais leve. Por causa dos meus horários, né? Atualmente, eu tô com o hábito de... Eu acordo de manhã muito cedo, o Rafa vai trabalhar e eu fico sozinha em casa. Então esse horário de manhã muito cedo, entre as 7h30 até umas 9 horas, é um horário muito silencioso, geralmente não tem tanto barulho, geralmente não tem tanta coisa, então eu gosto de ler livros de estudo. Por exemplo, estou tentando voltar a estudar inglês. E então estava lendo um livro sobre como estudar inglês, como montar cronogramas de estudos em inglês, tô lendo um livro assim, que está sendo muito útil para mim, só que é um livro de muito conteúdo. Então, eu aproveito para absorver esse conteúdo de manhã, em que a minha cabeça ainda está vazia, sabe? Eu acabei de acordar, eu ainda não coloquei um monte de informação na minha cabeça, eu ainda não acessei minhas redes sociais praticamente, eu ainda não fui pra internet, não vi vídeos no YouTube. Então, eu tô fresca, sabe? Minha cabeça tá super fresca. Então, esse horário eu consigo absorver muito material. Então, é um horário bom para ler esse tipo de livro. Já nos outros períodos do dia, eu consigo ler coisas mais densas. Só que, né, obviamente a gente tem dias. Tem dias em que a gente tá para coisas mais leves, tem dias que a gente tá para coisas mais pesadas. Então eu sempre tenho um livro de contos, que é para dar aquele pit stop, aquele
aquela cortada na vibe, sabe? Então, livro de conto sempre corta ali o livro que eu tô lendo e o livro que eu tô lendo. Geralmente são esses 3 livros. Um livro de estudo ou algum livro mais extensivo. Vou falar sobre isso. Vou explicar isso, calma. Um livro mais extensivo, um livro mais intensivo e um livro de contos, alguma coisa mais despretensiosa. Sempre tenho esses 3 modelos assim e aí às vezes eu coloco um mais leve, que é pra tirar aquela carga, sabe? Pra ficar mais gostoso, mais confortável, sabe? A leitura. Geralmente eu faço assim. Essa é a minha formulinha. É um negócio que funciona pra mim. Quando eu falo de livro extensivo, livro intensivo, livro de contos, livro mais leve, o que eu tô querendo dizer? Livros intensivos são livros em que eu quero ler muito rápido. Então, são livros mais rápidos de ler, são livros que têm narrativas mais fluídas, são livros que têm uma menor quantidade de páginas, são livros mais, tipo assim, o que eu considero livro normal, ali, um livro de 300 e poucas, 400 páginas. Então, assim, o livro da vez, aquele livro que eu tô com vontade de ler naquele momento, sabe? Tem os livros extensivos, que são esses livros de estudo. Se eu, né, eu não sou muito chegada em autoajuda, desenvolvimento pessoal, essas coisas, mas às vezes eu tenho umas vibes de ler esse tipo de coisa. Então, são esses livros que têm uma carga, que tem mais informação, assim, que são mais densos de informação, que você precisa parar, ler com calma e tranquilidade. Você não pode, assim, pegar e ler, sei lá, 20, 30, 50 páginas de uma vez, porque você não vai absorver, você precisa absorver informação. Então são livros extensivos porque eles tendem a ser mais demorados para ler. Ou então calhamaços, né? Porque calhamaços eu também considero livro extensivo porque é um livro que eu demoro muito para ler um calhamaço, porque eu sou uma leitora muito lerda, né? Então assim, quando eu começo a ler um calhamaço, eu sempre intercalo com outras leituras menores para que eu sempre tenha a sensação de que tá fluindo, de que eu tô lendo um grandão, mas que eu tô lendo outros livros menores junto, sabe? Então os livros extensivos são esses. E os livros mais good vibes, aqueles tranquilos e tal, são os livros que eu chamo de livros pit stop, que são livros de contos, mas também pode ser um livro mais leve, que são esses livrinhos assim que a gente... são aqueles livros que você lê pra curar a ressaca. Todo mundo tem seus livros preferidos. Eu acho que um dos maiores benefícios é o fato de que ler vários livros ao mesmo tempo te dá uma rotatividade melhor nas suas leituras. Porque o que acontece? Acontece muito comigo, acontecia muito comigo o seguinte. Sabe quando você empaca num livro? Pois é, eu já empaquei muito livro. E aí, eu não quero parar aquele livro. Eu não quero, tipo, eu não quero que... Eu quero ler só ele. Eu não quero misturar com outras coisas, entendeu? E aí você fica empacado igual uma mula num lamaçal. E é horrível, porque você tem a sensação de que você não tá lendo. E aí o que acontece? Sei lá, você teve um dia cansativo no seu trabalho, você teve um dia cansativo na faculdade, enfim, você chega em casa morto, desesperado, querendo fazer o quê? Relaxar. Aí você tá lendo um livro que é muito denso, muito cansativo, que tem uma narrativa muito extensa, que não tá rolando, você não tá no emocional naquele dia pra ler aquele tipo de livro. E aí, se você não tem uma segunda opção, uma terceira opção, você não lê. E aquele tempo é perdido. Talvez, se você estivesse lendo um livro mais denso e um livro mais leve, nesse dia que você ia chegar meio chateado, meio, não tô com vontade de ler hoje, eu odeio ler, sabe? Você pegasse um livro mais leve e ele te ajudasse. E você tem a sensação de que você gastou o tempo lendo, de que você não quebrou o seu hábito da leitura e você continua lendo e tá fluindo, sabe? Você está evoluindo em alguma coisa. Então não tá evoluindo naquele livro que você queria acabar mais rápido, mas tá evoluindo num outro livro. Então assim, quando não tá funcionando um livro, eu pego outro para ler, para dar um gás, entendeu? Quantas vezes eu já tive lendo um livro que era muito cansativo, muito demorado para ler, que eu tava com ranço, que eu tava incomodada, que eu largava ele num canto, deixava ele lá na geladeira, sabe? E aí pegava outro livro leve, assim, que tinha uma pegada mais gostosa, que tava mais na vibe do que eu queria ler naquele momento. E aí eu li, às vezes li esse outro livro todinho. E aí eu ficava pensando, poxa, eu li um livro inteiro, que legal, que rápido, que bacana. E aí eu pegava o outro com uma motivação diferente. E aí a leitura fluía melhor. Quando eu leio calhamaço, é assim, porque calhamaços são livros que consomem muito da gente, né? A gente lê por muito tempo
E muitas vezes a gente não quer pegar um calhamaço para ler porque a gente acha assim, poxa, esse livro tem 600 páginas, 700 páginas, eu vou levar um mês inteiro para ler só ele. E aí o que acontece? Você leva o mês inteiro lendo só ele, e aí você fica frustrado, porque você tem um ritmo de leitura muito bom, você consegue ler, sei lá, 50 páginas por dia, mas você vai ver o calhamaço lá e ele não avança, sabe? Não rola, não funciona. E aí você vai lá, passa o mês inteiro lendo aquele livro, aí tem dia que você tá cansado, que você não quer ler aquele livro, daí você joga ele lá no canto e não lê nada, e aí você fica se sentindo mal, porque você não leu naquele dia. E aí eu sei que o mês passa e você leu um livro só, e aí você fica frustrado, você começa a achar que, poxa, meu Deus do céu, eu tenho uma meta de ler 50 livros esse ano, e eu li um livro em um mês, gente, meu Deus, eu tinha que ler pelo menos uns 3, pelo menos uns 5 para conseguir cumprir minha meta, sabe? Todo mundo já passou por isso, eu já passei por isso. Mas assim, se você tem essa brincadeira de pegar outra coisa e ler, a leitura vai fluir. Quantas vezes na minha vida eu já passei um mês inteiro lendo vários livros ao mesmo tempo e de não terminar nenhum. Sei lá, março, vamos dizer assim. Passou um mês de março inteiro e eu não terminei nenhuma leitura, não finalizei nenhuma, tá tudo lá em andamento. Quando chega no começo de abril, até ali o dia 10 de abril, eu estou com todos eles muito bem adiantados e aí eu começo a acabar um atrás do outro. Então abril é um livro, é um mês em que vai aparecer lá no meu Scooby que eu li, sei lá, 15 livros. Mas, na verdade, são os livros de abril, mais os livros que eu tinha começado em março e que eu não tinha acabado nenhum. E aí, quando você acabam vários, porque você está lendo vários, quando você acaba todos eles ao mesmo tempo, assim, um atrás do outro, nossa, a sensação é extraordinária. Você fica dizendo assim, gente, eu sou muito top. Olha só, eu acabei 6 livros em uma semana. Tá certo que você sabe que você gastou tempo lendo aqueles livros, não foi em uma semana que você leu todos os 6 livros, né? Mas você se sente maravilhoso, porque a sensação é maravilhosa, entende? Então eu acho muito positivo, muito bacana, sabe? Essa rotatividade de leituras é muito boa, porque a gente é rotativo, né? Nós somos seres humanos e seres humanos não estão sempre felizes, ou sempre tristes, ou sempre voltados para ler uma coisa ou ler outra, e nós temos mudanças de humor, mudanças de comportamento ao longo do mês, ao longo do ano. Por isso que é tão legal intercalar leituras, né? Às vezes não tá funcionando essa, pega outra, não tá funcionando a outra, pega outra. E aí você tem sempre rotatividade e a coisa sempre tá fluindo. E você não perde o hábito da leitura. Porque esse é o problema. Você perder aquele hábito de ler todos os dias, religiosamente, bem certinho. Isso é maravilhoso, de verdade. Recomendo muito que você faça. Agora, vamos ao último adendo deste vídeo. Você precisa aprender a se conhecer. O que é bom pra você e qual é o melhor jeito de brincar, né? Se você quer ler vários, se você quer ler 3, se você quer ler 2, se você quer ler 5, 10, ou se você quer ler um só. Porque muitas vezes na minha vida eu quis ler um só, sabe? Por exemplo, um exemplo muito recente na minha vida. Ano passado, 2019, eu comecei o meu projeto da Torre Negra. E o primeiro livro do Esquenta era A Dança da Morte. E eu comecei a ler A Dança da Morte. E ele era um livro muito denso. E eu tava numa fase da minha vida em que eu troquei de emprego 2 vezes, em que eu tive um monte de questões, um monte de coisa acontecendo, minha cabeça mudou muito. Tava rolando 1 milhão de coisas na minha vida. E eu estava lendo A Dança da Morte. E ele estava sendo cansativo. E eu pensei muitas vezes em pegar outro livro para começar a ler. Só que eu me senti e eu percebi que se eu pegasse outro livro para ler, paralelo com A Dança da Morte, eu ia acabar lendo aquele livro. Ia pegar outro, e mais outro, e A Dança da Morte ia ficar. Ia ficar. E o meu projeto da Torre Negra nunca ia fluir. Então, assim, esses livros do projeto da Torre Negra, eu tenho o costume de ler eles chapados, assim. Então, é o livro que eu pego e é o livro que eu leio. Eu só leio ele durante todo o período, eu só leio esses livros da Torre Negra, porque eles são um projeto de leitura meu, então eu quero dar conta desse projeto o máximo que eu puder. Então, se eu tô lendo um livro do projeto, eu quero pegar só o livro do projeto e só ler ele e não misturar com nenhuma outra leitura, porque pra mim é melhor. Mas assim, é se sentir mesmo, sabe? Tem horas em que você vai querer, você vai olhar pra coisa toda e vai dizer, não, agora eu preciso ler só esse.
eu preciso me dedicar a só esse. Então, assim, tem momentos em que a gente vai querer fazer assim, tem momentos em que intercalar as leituras vai ser maravilhoso. E aí vai ser uma coisa que você vai sentindo ao longo do seu tempo, você vai vendo o que é bom pra você, como é que funciona pra você, o que é confortável pra você. E eu acho que a receita de bolo é você quem faz, tá? Não vai ter uma receita de bolo. Esse vídeo não é uma receita de bolo. Esse vídeo é um monte de dicas e coisas nas quais você pode pensar a respeito de fazer leituras intercaladas. Mas eu acho muito útil. Inclusive, se você estuda, tem aquelas leituras obrigatórias, e aí você não quer ficar lendo só a leitura obrigatória, sabe? Porque é obrigatória, já é meio chato. E você quer intercalar com alguma coisa que você realmente gosta. Essa questão de intercalar leituras é uma maneira muito boa de você ter as duas coisas, o melhor dos dois mundos, né? Se você está fazendo, sei lá, uma pós-graduação, ou você está fazendo um doutorado e você está tendo que ler muitos livros a respeito daquilo que você está estudando, e aquilo consome muito do seu tempo, e se você tem esse hábito de ler uma coisa por cada vez, é muito cansativo. Você vai ficar estressado lendo só o livro técnico da faculdade. Então é legal desenvolver essa técnica. E outra coisa legal também, como eu falei, faz muito bem para a memória. Então você vai criar uma formulinha na sua cabeça em que você vai aprender a acessar a sua memória mais facilmente. Que você precisa estar buscando toda hora, você vai aprender a acessar ela com mais facilidade. E aí, se você consegue acessar a sua memória para leitura, você consegue acessar a sua memória para séries, você consegue acessar a sua memória para ser multifuncional no seu trabalho, na sua vida, em tudo. Você aprendeu a fórmula mágica para acessar a sua memória, você vai usar para tudo. É só você fazer as analogias que vai funcionar muito bem. Eu sei porque funciona para mim. Mas, como eu falei, intercalar leituras é uma habilidade que você desenvolve, é um processo, você tem que ter força de vontade, você tem que querer fazer isso, você tem que ser persistente, tem que ser disciplinado, senão realmente não vai dar certo. E se não der certo, você quiser voltar para o método antigo, beleza, segue a vida, não deixa ninguém ficar falando, ai não, que droga, não sei o que, você não se esforçou direito. Não, faz o esforço como você quiser e seja, principalmente, feliz. Tá? Então assim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e não esquece de ativar as notificações. Eu vou deixar aqui na tela alguns conteúdos que são legais, que talvez você vai gostar. E se você gostar desses conteúdos, deixa um like neles também, tá bom? Vai ajudar muito na divulgação do canal. Muito obrigada por me assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!